silogismo. Até mesmo as pessoas mais preparadas podem chegar a conclusões totalmente equivocadas. Isto ocorre porque muitas pessoas, até mesmo profissionais renomados, não conseguem diferenciar silogismo de falso silogismo. Isso ocorre em vários setores. Na política, então, na religião, onde falsos mestres, falsos profetas utilizam argumentos falaciosos, persuadindo os fiéis equivocadamente na educação. E aqui eu vou dar uma palhinha para os peritos aeronáuticos. Vou contar aqui um exemplo de minha participação em uma perícia aeronáutica, onde nós tivemos que quebrar um falso silogismo criado por uma seguradora. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Para que nós possamos entender esse assunto, eu recomendo que você estude de uma forma mais aprofundada esse assunto, recorrendo aos filósofos gregos, Sócrates, Platão, e aqui nós vamos nos ater principalmente a Aristóteles, quando cria o silogismo, muito conhecido como todo homem é mortal. Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates é mortal. Ok? Então, o que é o silogismo? Ele tem a finalidade de persuadir. E o que é persuasão? Persuasão é o convencimento através da razão. E aí, para peritos, muito importante que na posição de perito judicial ou assistente técnico, você vai trabalhar com essa arte, com essa ciência de persuadir, levar o juiz, o promotor, o delegado, qualquer outro jurista a um convencimento. Ok? Então, persuasão é o convencimento através da razão. Então, nós vamos criar aqui uma operação, um raciocínio lógico para que o nosso interlocutor chegue a uma conclusão, chegue a uma dedução. Ou, como eu vou apresentar daqui a pouco, quebrar um falso silogismo. Às vezes a pessoa cria um silogismo falso e chega também a uma conclusão equivocada. Aí cabe a nós, peritos, identificar essa falácia e quebrar esse fenômeno. E aqui eu vou dar um outro exemplo de um falso silogismo. Calazans é mortal. Um gato é mortal. Conclusão, Calazans é um gato. Cuidado. Aqui eu queria chamar muito a sua atenção. Porque, como eu disse, falso silogismo uma falácia, uma falsa persuasão, ela tem esse problema aqui, ó. As premissas são verdadeiras. Calazans é mortal, verdade. Um gato é mortal, verdade. Mas a conclusão é equivocada. Embora eu esteja dando um exemplo muito simples, Calazans, isso é muito simples. Embora seja simples, eu preciso enfatizar isto, a persuasão falsa, ela acontece em vários setores da sociedade. Tá? Então, olha só que coisa interessante. As premissas são verdadeiras. Então, eu não estou criando uma premissa inverídica. Calazans é imortal, o gato é imortal. Não. Este é um dos grandes problemas. As pessoas, se baseando em premissas verdadeiras, chegam a conclusão equivocadas. E aí a gente precisa quebrar esse fenômeno. Eu vou dar aqui uma explicação. Eu participei uma vez como perito aeronáutico. Eu vou usar aqui o nome perito aeronáutico de uma forma bem ampla, mas esse nome que eu estou usando aqui serve também para perito judicial, assistente técnico. Tá? Então, eu estava trabalhando com um perito em um determinado caso em que um helicóptero ele se acidentou. Tá? Então, as condições meteorológicas estavam adversas e o helicóptero colidiu a montanha, tendo perda total do helicóptero. E o seguro, tá? E o seguro se negou a pagar o valor equivalente ali ao helicóptero, também das pessoas que estavam a bordo, que vieram a falecer, alegando que as condições meteorológicas estavam adversas.
Espera um pouquinho. Olha só o silogismo que foi criado pelo seguro. Presta atenção. O seguro não vai, como nós apresentamos aqui, é, realizar um silogismo. Diante das suas argumentações, nós percebemos esse silogismo. Então, você que é perito, especialista em qualquer área da política, da religião, você tem que perceber que não vai ser criado diretamente, claramente, a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Mas dentro de toda argumentação, nós precisamos identificar o silogismo ou falso silogismo e trabalhar em cima disso. Então, diretamente não houve essa apresentação. Mas ele falou: olha, o avião se acidentou, condições meteorológicas adversas. Então, imprudência do dólar eventual, imprudência do piloto. Nesse caso, o seguro assegura acidentes. Acidentes é um fenômeno inevitável e imprevisível. Ora, esse acidente era evitável e foi previsível diante das condições meteorológicas adversas. Então, nesse caso, não devemos assegurar esse acidente. Tá? Então, vamos lá. A premissa é verdadeira. Condições meteorológicas adversas. Foi comprovado que as condições meteorológicas estavam adversas. Baixa visibilidade e baixo teto. Mas o que nós queremos enfatizar aqui que, embora fosse uma premissa verdadeira, primeiro precisava ser comprovada por intermédio de boletins meteorológicos, que não era o caso. Era uma região que não havia o serviço de proteção ao voo, não tinha órgão de controle, não tinha órgão que pudesse emitir um boletim meteorológico a respeito. Tá? Temos aí uma dúvida, mas vamos deixar esse assunto para depois. Aqui, uma coisa muito importante é que nós conseguimos identificar uma testemunha ocular que presenciou o acidente. E no seu relato, ela disse que o avião, no caso a aeronave, o helicóptero, vinha em chamas. Antes de colidir a montanha, o motor estava em chamas. Ou seja, o que levou à queda da aeronave, esta foi a nossa defesa, quebrar esse falso silogismo, não foi as condições meteorológicas, não foram, né, as condições meteorológicas adversas, e sim uma falha mecânica. Embora fosse uma premissa verdadeira, as condições meteorológicas verdade, condições meteorológicas adversas, essas condições não foram a causa. E aí nós tivemos que trabalhar de uma forma muito consistente para quebrar esse silogismo, convencer o juiz tem que decidir, ele vai decidir diante do seu convencimento. Então, cabe ao perito, ou assistente técnico, seja lá quem for, convencer o juiz, no nosso caso aqui, que aquele silogismo, na realidade, tratava-se de um falso silogismo. Juiz, a aeronave se acidentou. As condições meteorológicas estavam adversas, mas a causa do acidente não foram as condições meteorológicas adversas. A causa do acidente foram os problemas, as falhas detectadas no motor. Claro que isso, a perícia também vai trabalhar nesse assunto. Um especialista em mecânica e manutenção vai também emitir aí um laudo para que nós possamos quebrar esse paradigma. Então, vamos lá? Causa do acidente: problemas do motor, falhas do motor. Ok? Então, vamos lá. Falso silogismo: helicóptero acidentado, condições meteorológicas adversas, imprudência do piloto, ou até mesmo dólar eventual, o piloto assumiu o risco. Foi esse falso silogismo que nós identificamos. Lembrando, repito, que é importante, essa construção não estava explícita claramente desta maneira aqui, mas nós identificamos isso em várias laudas, o parecer do seguro de 30, 40 laudas, até mesmo alguns pareceres aí de alguns especialistas, e nós precisamos quebrar esse silogismo. Ok? E aí nós estamos encerrando e pedindo para que você, caso queira, nós temos a descrição de vários dos nossos cursos, onde nós estudamos esse assunto
em vários cursos, tá? Então, você pode acessar aí os nossos contatos, Calazans, nosso e-mail, o nosso telefone e o nosso zap aí, tá? E você pode também se inscrever no nosso site e ativar o sininho, porque eu tenho muitas aulas, muitos outros vídeos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Finalizando mesmo, esse assunto, como eu disse no início, ele é importante na religião, na política, na educação, em qualquer relacionamento pessoal, relacionamento profissional. Entender a persuasão, que é a arte do convencimento através da razão, é importante para todo e qualquer tipo de comunicador. E nós trabalhamos em nossos cursos de comunicação oratória, técnicas de ensino e muitos outros cursos voltados a peritos, a professores, a políticos, a religiosos. Entender esse assunto é, sim, muito importante para você, para todos nós. Para mim, professor Calazans, foi, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.